E aí, pessoas, mais um vídeo aqui da QTV, o Guia do Brasileirão. Chegou a vez do Atlético Mineiro, o atual campeão mineiro, o time do Cuca, na sua terceira passagem pelo Atlético Mineiro. Vamos falar do Alvinegro de Belo Horizonte, a equipe que já tem o título na temporada e parte para mais conquistas. Vamos botar os dados e as informações do Atlético Mineiro e fazer os comentários seguindo o padrão das outras equipes que já gravei os vídeos desse guia. Agradeço a todas as interações que estão acontecendo, principalmente através do meu Instagram, que está aqui na tela, @VH de Vitor Hugo. E claro, as pessoas comentarem nos vídeos, eu vou estar interagindo, principalmente se forem perguntas, vou estar respondendo vocês. Vamos para mais um vídeo? Vamos lá! Clube Atlético Mineiro. 14 jogos na temporada com 7 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Marcou 23 gols, sofreu 4, um saldo muito bom de 19 gols positivos, 60% de aproveitamento até aqui. A equipe que está na terceira fase da Copa do Brasil, diferente de algumas que já estão esperando, essas equipes, 12 equipes agora que esperam nessa terceira fase, o Atlético Mineiro não, conquistou passo a passo essa terceira fase, porque na primeira fase, jogando fora de casa, venceu o Tocantinópolis por 2-0 e depois venceu por 4-1 o Manaus, Então chega aí com um passinho de cada vez nessa terceira fase da Copa do Brasil, que agora fica com 32 times. No estadual, sagrou campeão em cima do América Mineiro, onde teve a sua única derrota sofrida durante esse ano, no segundo jogo da final contra o América Mineiro. Venceram com uma margem de gols grande no primeiro jogo. O segundo jogo, o América mostrou muito profissionalismo, muita vontade, fez o resultado, aquela famosa água no chope que se fala no futebol. A Sul-Americana está classificada para a fase de grupos, A equipe do Atlético Mineiro, que não conseguiu atingir a Libertadores por conta do posicionamento no Campeonato Brasileiro de 2024, mas tem essa competição internacional para poder brigar por título, além da Copa do Brasil, em paralelo ao Campeonato Brasileiro de Série A. Em 2024, como eu falei, ficou em 12º lugar, com 41% de aproveitamento. O Atlético Mineiro, que é um clube que nos últimos anos vem mantendo essa busca por conquistas internacionais também, em paralelo à busca por títulos nacionais. No ano passado, no Campeonato Brasileiro, acabou, em determinados momentos, alguns cobrarem até do Atlético um foco maior no Brasileirão, acabou ficando em 12º lugar, muito aquém do esperado. O treinador Alex Stival, conhecido popularmente como o Cuca, nessa terceira passagem no Atlético Mineiro, são 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 85% de aproveitamento. E por que a equipe fez 14 jogos e o Cuca fez 11? Porque nas 3 primeiras partidas do Campeonato Mineiro, ele não esteve à frente da equipe. A equipe utilizou jogadores mais jovens, acabou utilizando mais tempo de preparação para assumir a equipe no jogo do Mineiro contra o América, o quarto jogo da equipe em jogos oficiais da temporada. Então está com esse percentual bem alto aí de aproveitamento o Cuca. Os destaques do Atlético Mineiro, é claro que o do Cuca eu vou falar mais quando a gente for para o campinho, o momento em que a gente vai mostrar as disposições táticas, as formações e algumas estratégias utilizadas pelo Atlético Mineiro durante esse ano. A equipe vem muito bem, considero entre, pelo menos assim, se a gente for fazer um top 5 das equipes que estão chegando nesse início do Campeonato Brasileiro, entre as melhores, considero que o Atlético Mineiro é uma delas, não só pelo título mineiro, que às vezes o título estadual não serve isoladamente de parâmetro, o Atlético Mineiro está sim desenvolvendo um bom jogo, tem jogadores no elenco que propiciam ao Cuca
uma diversidade até de característica, jogadores na mesma posição, mas são diferentes, são distintos, né? Que proporcionam a ele e ao Atlético Mineiro uma variação, né? Mesmo mantendo, às vezes, a mesma formação e posicionamento, mediante a diferença de características entre os jogadores. É claro que o Cuca também explora formações diferentes. Tem jogadores agora recém-chegados, mas alguns, né, os principais são remanescentes da temporada anterior. O zagueiro Lianco, que está na imagem à esquerda, coloquei como destaque defensivo da equipe. Claro que tem o goleiro Everson também, mas o Lianco está numa fase muito boa, ao lado do Júnior Alonso, zagueiro experiente, também um jogador técnico, mas o Lianco está, além de até inclusive fazendo gols, né? Aquele zagueiro quando está extrapolando até a função, chegando, fazendo gol, inclusive numa jogada em que, na pressão da equipe do Atlético Mineiro, na marcação, né, no campo ofensivo, né, no caso, na fase defensiva do adversário, o Lianco, a equipe recupera uma bola e ele se projeta na área, recebe o passe e consegue fazer o gol, né? Num outro gol que ele faz na mesma partida, chega na segunda trave para fazer o gol de cabeça, cabeceando muito bem no canto oposto do goleiro, né? O famoso contrapé. O Lianco, que é um jogador de muita força física, não é aquele zagueiro mais clássico, né? Aquele jogador que exibe, que o pessoal considera assim de grande categoria, com refino técnico, mas tem sim uma boa técnica para fazer a saída de bola. É um jogador que executa bem os passes, tem coragem para jogar e principalmente, né, na premissa do zagueiro, que é a marcação, ele tem muita força, ganha muitas bolas no jogo aéreo, mas é difícil, né, o jogador conseguir girar em cima dele. Ele talvez sofra um pouco com jogadores mais velozes, né, porque também ele não é perfeito, tem que ter algo que a gente possa apontar aí, mas ele não chega a ser um zagueiro lento, né? Porque, né, pela sua própria composição física, aí você pode ver que é um zagueiro que, às vezes, com um jogador mais leve, é claro que pode ficar em desvantagem na velocidade. Já o nosso jogador ao centro da tela, né, o principal jogador da equipe do Atlético Mineiro, não é de hoje, o incrível Hulk. Eu digo incrível porque ele merece essa alcunha, porque é um jogador mega hiper profissional, né? É a nossa versão brasileira do Cristiano Ronaldo, pela longevidade, pela seriedade, como ele cuida da carreira, né? Como ele cuida do corpo, né? Que é o instrumento principal, é o instrumento principal de trabalho do jogador, né? Não é a chuteira, não é o calção, não é a camisa, é o próprio corpo, primeiramente. E o Hulk não é à toa que consegue se manter num alto nível, né? Não é aquele jogador até que teve que mudar a sua função em campo, sua característica pela idade mais avançada, muito pelo contrário, ele continua jogando na função que ele sempre jogou, né? Aquele atacante que gosta de jogar mais pela direita, quando joga mais avançado não fica fixo, né? Como um centroavante, que é as duas posições que ele acaba predominando, né? Onde joga mais no Atlético Mineiro, continua soltando a perna em falta os chutes de fora da área. É um jogador realmente que impressiona, porque em alguns pontos, né, do scout dele, quando você vai analisar ali, colocou com a lupa, né, aprofundando um pouco mais no scout desse jogador, o que impressiona é que tem alguns números dele que melhoram, né, na medida que o tempo passa. Então, é o incrível Hulk realmente. Ao seu lado, Gustavo Scarpa, o meia, que joga muito buscando os lados do campo e acaba exercendo funções diferentes no Atlético Mineiro do Cuca. Vocês vão perceber isso quando a gente chegar na fase dos campinhos. É o principal jogador, o principal arco para as flechas que tem no Atlético Mineiro. É o principal jogador que busca esse último passe. Abusa um pouco demais, acho que, dos cruzamentos na jogada, né? Talvez por falta, às vezes, no próprio Atlético Mineiro, por característica de outro meia para fazer essa parceria com ele. Mas eu considero, sim, do meio campo do Atlético Mineiro, apesar de ter o Alan Franco, o Gabriel Menino, que está jogando muito bem, ex-Palmeiras, é ainda o principal destaque do meio campo do Atlético Mineiro. Esses três jogadores são jogadores recentemente contratados do Atlético Mineiro, que é o João Marcelo, um centroavante jovem do Guarani, que teve um destaque, e esse é um trabalho, vejo que deve ter relação com um departamento de inteligência, ou de scout, ou de análise
não sei como exatamente é chamado no caso do Atlético Mineiro, né? Não há uma nomenclatura fixa, mas para os scouts do Atlético Mineiro, né? Já que o Guarani fez até certo ponto uma boa campanha nesse ano no Campeonato Paulista, né? Com o regulamento acaba às vezes, né, para alguns, né, não sendo justo, mas todos os clubes assinam, enfim. É um jogador que entra também na esfera de aposta do Atlético Mineiro. O Vitor Hugo, zagueiro experiente, que pouco jogou nas últimas temporadas, estava no Bahia, canhoto, vem para suprir uma possível ausência, né, do Júnior Alonso na zaga, né, o titular da equipe, para fazer uma dupla de respeito, vamos dizer assim, né, pelo menos com relação à trajetória que tem no futebol com o Igor Rabelo, né. Fazem uma zaga reserva, vamos dizer, de qualidade do Atlético Mineiro, que eu considero que tem um time reserva, vamos dizer, que briga pela posição e que você pode trocar qualquer uma das peças e que não cai muito o rendimento, né? E nem cai a qualidade, né? Só diversifica. A gente vai ver na hora do campinho, eu vou citar esses jogadores, né, em cada posição. Então o Atlético Mineiro considero que está muito forte, né? Em alguns momentos tinha muitas opções de ataque e faltava maior equilíbrio no elenco. Dessa vez vejo que não. O Ivan Roman, que é um zagueiro da seleção sub-20 chilena, jogador que mesmo muito jovem já joga 3 temporadas no Palestino, que hoje é um dos melhores times do Chile, vem como, além de uma aposta, um investimento do Atlético Mineiro por se tratar de um jogador, podemos dizer que de projeção do futuro, né? Para não dizer que é um jogador de futuro, porque, como eu falei, né, está no 3º ano já atuando como profissional. Para continuar na nossa apresentação, vem as apostas, né? Tem jogadores que estão um pouco mais de tempo no Atlético Mineiro e alguns que são mais jovens para a gente comparar. Por exemplo, é o caso do Lucas Loubeck. Nesses 3 primeiros jogos que o Atlético Mineiro fez, dando oportunidade para os jovens, foi um que teve oportunidade, né? E jogador pelo lado do campo, que busca drible, o Atlético Mineiro tem o Coelho no momento, né? O Rony, se jogar pelo lado, não tem essa característica. O Rubens, se cai pelo lado, também não é muito dessa característica. O Atlético Mineiro carece, pode ter carência de jogadores que sejam de lado de campo, que buscam drible, então vai provavelmente buscar na sua base, né? Tem o Cadu, que é um jogador que vai aparecer na tela do DM aí, né? Que já teve várias oportunidades, é um atacante, mas que está contundido. E o Alisson Souza, que é um menino, que eu dizer assim, é como se fosse o novo Savinho, né? Que é um canhoto também, que joga pelo lado direito, que teve oportunidade, vem tendo oportunidade, inclusive com o Cuca. Vocês também vão ver no campinho. O Patrick Silva já é um jogador de meio campo, que jovem do Palmeiras, que no Palmeiras não teve o espaço e acabou indo para o Atlético Mineiro, e mesmo sendo uma aposta jovem, também já teve oportunidade com o Cuca, né? Extrapolando um pouco essa primeira fase aí de jovens atuando, né? Dos 3 primeiros jogos. Tem mais jogadores nessa lista que poderiam estar aqui, mas eu separei esses 3 para destacar, tá, gente? No DM, como citei, está o Caio. O Júnior Santos parece que já está em transição para poder estar na estreia do campeonato. Foi o que eu busquei de informação antes de fazer o vídeo. Tá, o Júnior Santos, ex-Botafogo, atacante que pode jogar pelos 2 lados, inclusive pode jogar mais centralizado também. E o jogador está escrito errado, não é Caio, é Cadu, tá? É um outro jogador que está contundido do Atlético Mineiro da base, né? Um jogador que subiu. Ele tem até aqui na tela que a informação, nascido em 2004. Cadu, tá, gente? Aí é falha minha, tá? É da base do Atlético Mineiro. Como sempre, né? Eu estou buscando seguir um padrão. Claro que quando a toca de treinador ou quando tem algo que posso fazer, não seguir exatamente o mesmo padrão de 4 jogos, como foi o caso, por exemplo, do Mirassol, né? Que estreia um novo treinador. Não tem por que eu aprofundar em jogos anteriores do treinador que não é mais, né, o que está no comando. No caso do Atlético Mineiro já é diferente, então vou seguindo o mesmo padrão, né? Devo ter assistido em média de 70% ou a 80% dos jogos do Atlético Mineiro, mas sempre buscando fazer
algo mais aprofundado, né? Pensando nos últimos 4 jogos. E o Atlético Mineiro tem uma predominância no esquema, na formação tática desse 4-2-3-1, né? Lianco com Júnior Alonso na zaga, o Everson no gol, na lateral direito o Natanael, aquele lateral que teve temporadas seguidas no Curitiba, né? E as equipes não conseguiam contratar. Enfim, respirou novos ares, né? O Natanael tá na lateral direita, deixando o Saravia no banco, né? O Renzo Saravia no banco. E do lado esquerdo tem o Guilherme Arana e também o Caio Paulista, né? Jogador que foi contratado junto ao Palmeiras, mas que também já atuou junto com o Guilherme Arana durante essa temporada, jogando mais avançado. Meio campo, Alan Franco, Gabriel Menino. Gabriel Menino sai mais para o jogo, o Alan Franco acaba sendo um jogador que protege um pouco mais por característica. Nessa partida jogou Scarpa centralizado, o Rony pela direita, Hulk à frente, e eles dois alternam o posicionamento, tá? Há uma rotação ali, o Hulk às vezes vai para do Rony, o Scarpa, né, também gosta de ir para do Rony para aquela ponta direita. Em alguns momentos o Hulk vai vir buscar a bola na do Scarpa, em alguns momentos vai estar aberto pela direita. Já o Coelho não, fica mais realmente, predominantemente pelo lado esquerdo, né, configurando esse 4-2-3-1 do Cuca. Esse é o jogo da Copa do Brasil, na segunda fase, onde teve uma diferença na formação tática. Ele acabou fazendo esse 4-3-3, que é algo que, dependendo da leitura, pode até ser enxergado como 4-1-4-1, né? Mas não, é mais para o 4-3-3, porque não ficava configurado exatamente duas linhas de 4, né? O Alisson e o Coelho são mais agudos, mais avançados, né? O Alisson, como eu falei, é o canhoto que joga pelo lado direito, como foi Savinho, né? Também um jogador vindo das categorias de base. E o Coelho é aquele jogador que estava no Atlético Paranaense, né? Então, esses dois pontos, né, dando amplitude, e não estava contando com a presença do Hulk, estava Rony, né, a ex-Palmeiras, atuando mais centralizado. Rony que se adaptou rapidamente ao Atlético Mineiro e está tendo um bom desempenho na equipe de Belo Horizonte. Esse é o primeiro jogo da final, né? Um jogo em que logo no começo da partida o goleiro Jori acaba... Foi até considerado gol contra, né? Ele tem realmente uma falha terrível, né? Logo no início da partida, destabiliza um pouco a equipe do América, que era uma equipe que estava jogando muito bem até o Campeonato Mineiro, né? E também teve uma expulsão, né, do Cauã Barros, então prejudicou bastante a equipe do América Mineiro nessa partida, mas também com o mérito do Atlético Mineiro, que venceu por 4-0, né? Guilherme Arana e Natanael são jogadores que acabam fazendo mais jogadas pelos lados do campo, com o Coelho, tá? O Coelho também busca jogadas pelo lado, o Scarpa acaba, digamos assim, pegando a bola numa fase mais intermediária e buscando a virada de jogo, quando está mais próximo, buscando um cruzamento, mas dificilmente busca linha de fundo, né? Pelo lado direito. O Coelho já não. Já por característica, né? Como ser um atacante não meia, mesmo sendo destro, vai também para a busca da linha de fundo, né? Se tiver que usar o pé esquerdo, ele usa. Nesse jogo foi interessante, porque ele fez uma diferenciação no meio campo, que ele colocou o Rubens, né? Que é mais característica de meia, jogando como se fosse um volante pelo lado esquerdo, com o Gabriel Menino mais centralizado à frente deles, mas a movimentação deles, né, não manteve esse posicionamento, tá, gente? Mas é só para ilustrar que teve uma diferença. E aí no segundo jogo, que foi a derrota da equipe, né, tá aqui o Arana também tomou um cartão vermelho, a equipe manteve esse padrão do 4-2-3-1, né, dessa vez o Rubens mais adiantado, né, vocês podem ver que se repete, o Hulk entra no final do jogo, mas não estava 100%, né? Eu imagino até que vou mostrar para vocês até no campinho no Tactical Pad, aquele que eu posso manipular. Aqui a informação é uma imagem, né? Tá congelada. De que maneira se faz essas trocas entre o Rony e o Hulk de posicionamento, tá? Essa aqui foi a última partida, então, do Atlético Mineiro. Agora eu vou colocar o campinho do Tactical Pad. Vamos lá. Pronto, aí está. No campinho do Tactical Pad, né? Colocando aquela formação que eu falei, né? Vocês podem ver até que essa aqui, por exemplo, não está o Rony,
né? Então vamos buscar o Rony na equipe do Atlético Mineiro no banco de reservas, né? Vou fazer aquilo que eu citei para vocês, né? Na lateral direita, por exemplo, né? Deixa eu colocar o Rony só no time aqui. Vou sacar o Rubens, centralizar o Scarpa, tá? Vou colocar o Hulk aberto e o Rony centralizado, tá? Só para falar uma coisa antes aqui para vocês, né? Hoje, o Atlético Mineiro, por exemplo, na ausência do Lianco, tem Igor Rabelo, tá? Na ausência de um dos volantes aqui, ó, do Alan Franco, tem o Fausto Vera. Muda um pouco a característica, né? Claro, muda. Mas você vê o nível, né? Do que está hoje o time do Atlético Mineiro, né? Você tem, por exemplo, alguns jogadores que eu não citei, né? Que foram que tem no grupo, como o Rômulo, como o Luiz Felipe, né? O elenco não são só os que eu citei com maior destaque, né? Por exemplo, tem o Arana e tem o Caio Paulista, pode jogar os dois, né? Ele fazendo a dobra pelo lado. Igor Gomes para meia, o ex-São Paulo. O Bernard, né? Que segundo o pessoal chamava antes, era alegria nas pernas, não sei se está tão alegre hoje em dia, mas é um jogador que tem como opção o Daverson, né? Que muito falam até em negociação do Daverson, mas é um jogador hoje ainda como opção, né? Então, se a gente for começar a olhar aqui, né, por exemplo, eu saquei o Rubens. Rubens é um jogador também que é uma ótima opção. Então, a gente vai identificar diversos jogadores que podem fazer diferença. O Patrick Silva, que eu citei, né? Um jogador que também fez atuações no meio campo. O Alisson, né? Também aqui está abreviado o nome dele, mas faz esse lado direito, né? O canhoto, então, que aí já é um jovem, né? E para explicar sobre as possibilidades do Atlético Mineiro, o que acaba ocorrendo muito é que o Rony é um jogador que ataca o espaço, tá? Só para. Não vou colocar exatamente dessa forma que está, só um momento. Só para ficar uma bolinha branca sem ninguém. Pronto. Estão os nomes aqui, mas o que eu chamo de atacar espaço, né? Para quem de repente tem dúvida a respeito dessa nomenclatura, podemos dizer assim. O Rony é um cara que, às vezes, em vez de vir buscar a bola, fazer um tabela ou tentar buscar um pivô, ele ataca o espaço, né? Então, joga a bola no vazio, por exemplo, que ele vai chegar muitas das vezes, porque ele é muito rápido, né? Então, é um jogador com uma característica diferente de um centroavante que busca o pivô, que busca o uso do corpo para segurar o zagueiro. O próprio Hulk, que tem condição de fazer isso pela força física dele, né? Ele também é um jogador que prefere receber a bola, inclusive, saindo de lado, em vez de tentar buscar o pivô, né? O Hulk prefere até jogar mais por esse lado direito, né? Para que ele consiga ter uma maior probabilidade de finalização, trazendo para o meio. Ele, inclusive, usa muito do artifício de que todos pensam sempre que ele vai estar trazendo para cá, para o lado esquerdo, para a perna esquerda, para chutar, né? E ele faz uma direção contrária aqui, né? Levando vantagem nesse sentido, né? Por todos protegerem muito apenas a vinda dele para privilegiar a perna esquerda dele, né? Para dentro aqui no caso. E o Scarpa também gosta de cair daquele lado, né? Então é um time que acaba tendo uma situação muitas vezes desse formato, né? Claro, não vou desenhar o ataque todo, só tem 3 defensores aqui para exemplificar. Mas vai ocorrer muito isso na equipe, né? O Gabriel Menino avançando, o Alan Franco ficando na proteção, mas o Scarpa, mesmo se estiver centralizado a princípio, acaba escorrendo um pouco para o lado. O Hulk também se aproximando mais do Rony, né? Fazendo uma dupla de ataque. E isso jogando nesse formato, tá, gente? Predominando o 4-2-3-1 do Cuca, tá? A gente não precisa talvez citar, eu acho que até deixei aqui pronto. A equipe jogando nesse outro formato, né? Lembrando sempre, né, dos vídeos eu estou geralmente fazendo isso, né? Que no momento com bola, qual é mais ou menos o comportamento, né, da equipe? Vamos imaginar se for desse formato aqui, né? Os laterais vão estar lá em cima, apoiando os dois ao mesmo tempo. Nenhum adversário deixa mais um jogador na frente da linha da bola, né? Então vamos imaginar que o posicionamento ofensivo pode ser esse, mas é claro que isso não é fixo, né, gente? Só para dar um exemplo, né, de que o Atlético Mineiro pode muito bem atacar num 3-4-3, se for nesse formato. Se a gente voltar para o... Mesmo sendo no formato dos dois zagueiros
alinhados aqui, né? Uma saída mais... Vamos pegar um time naquela outra formação, né? Que o menino está mais próximo, que é o Alan Franco, e o Scarpa mais centralizado, né? Quando chega no campo ofensivo, eles acabam buscando um encaixe no time adversário, né? Então o Hulk e o Coelho pode em alguns momentos estar aberto e o Arana vir por aqui, porque gosta de buscar a finalização. Nathaniel pelo outro lado menos, né? Até porque o time, por jogar com pontas de perna trocada, que a gente fala, um canhoto pela direita e um destro pela esquerda, vai estar sempre abrindo o corredor para a subida dos laterais, então eles se tornam pontas, né? E esses jogadores fazem área ou no momento de cruzamento, né? Então é sempre esse formato, né? Para que o time tenha bastante jogado, sempre no mínimo 3 jogadores na área e jogadores para chegarem no rebote, né? De finalização. Aliás, nas minhas anotações, na minha colinha aqui, uma coisa que deu para identificar claramente da equipe do Atlético Mineiro é que tem muitos atletas com um bom poder de finalização, uma capacidade técnica muito boa para fazer isso, né? O Arana chuta de fora da área com capacidade, com muita capacidade, o menino, o Scarpa, o Coelho, o Hulk, né? São jogadores que não pensam duas vezes ou uma vez só e já estão finalizando, né? Com relação ao sistema defensivo, por mais que o Campeonato Mineiro não seja um grande parâmetro para a gente analisar e cravar algo com relação ao poder da defesa do Atlético Mineiro, é uma defesa que se mostra muito sólida, apesar que eu não acho que a equipe tem uma estatura média. Se a gente pega a equipe titular, se mesclar pensando em aumentar a estatura, sim, tu coloca o Davis, tu faz tua área ficar, digamos, com a estatura mais alta, mas em geral a equipe acaba sendo um tanto baixa, né? Mas mesmo assim não sofreu com as bolas paradas, por exemplo, com o jogo aéreo, né? Porque tem os dois zagueiros com boa estatura, mas você começa a ver, por exemplo, o Alan Franco não é um cara alto, o Gabriel Menino também, todos de estatura média ali, não chegam a ser baixinhos, né? Mas são jogadores que não são acima do 1,80, como a gente fala sempre nas análises, né? Na transição defensiva, uma coisa que o Atlético Mineiro, eu percebi que é como se fosse uma falha no sistema, como o Scarpa, às vezes, como está aberto pela direita, ou quem está aberto pela direita, meio que larga o posto no momento do ataque, no momento de recompor, por estar longe desse setor, né? O lado direito, por exemplo, defensivo, a marcação do lateral esquerdo do adversário, acaba em alguns momentos se tornando deficitária do time do Atlético Mineiro, tá? Esse é um ponto que eu percebi. A marcação-preensão, inclusive, deu certo no jogo contra o América. Vão buscar fazer essa marcação, com certeza. O Mazucu, que é um cara estratégico, né? Que faz plano de jogo, faz aquele plano jogo a jogo, melhor dizendo. O meio-campo, com algumas mudanças, ele se torna muito diferente. Ele já fez meio-campo, inclusive, mais sólido, sem o Scarpa por dentro e com Rubens, Alan Franco e o Gabriel Menino, né, que acaba sendo um meio-campo mais sólido. Na recorrência, no pouco que eu vi defensivamente, na recorrência de gols sofridos, tem a perda de posse em 2 gols ali que eu percebi que geraram, né, a situação que foi finalizado em gol. E o grande destaque da equipe, o Hulk, realmente é um jogador que quando está naqueles dias, né, faz muita diferença. Mas o Galo tem um jogo coletivo, sim, e o Cuca faz um bom trabalho e vai estar nas cabeças, para mim, do campeonato. Ainda tem a janela do meio do ano, que eu acho até pela questão financeira forte do Atlético Mineiro, não deve sofrer, né, nesse momento de perda de jogador na janela, deve inclusive o contrário, né, trazer até alguma peça a mais no caso do time tá necessitando. É uma equipe que finaliza em média 16 vezes por jogo e 8 finalizações sofre no seu gol. Até aqui, por exemplo, dos clubes que a gente está postando os vídeos, tem o melhor número, né? Melhor handicap nesse fundamento aqui. Tem 60% em média de posse e acerta 86% dos passes. Esse é o Atlético Mineiro desse ano. Vamos ver como vai ser no Campeonato Brasileiro. Agradeço a você que chegou até aqui, que assistiu o vídeo. Se você não deu like, por favor, dê o like. É o que eu lhe peço. E se você gostou muito, divulga aí e compartilha com os seus amigos que são amantes do futebol. Valeu!